estou vendo o pastor divino. É verdade, deixa eu falar. Glória a Deus. É um pastor abençoado que nos recebeu aqui há quase 15 anos atrás. Eu, com as crianças tão pequenas, Eliseu, nos deixou 40 dias na casa dele. Meu Deus. Deus abençoe, pastor Divino e sua esposa. Pastor Divino. Deus abençoe grande. Pastor Divino, seja bem-vindo. Senta aqui com a gente, pastor Divino. Vem aqui Glória a para Deus. nos dar essa graça de ter o Senhor aqui com a gente aqui no culto. Amém. Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Juízes capítulo 13, versículos 6 ao 11. Enquanto os irmãos estão abrindo, eu quero agradecer a todos, porque eu sei que nós estamos de pé pela oração da igreja, pela oração dos amigos. Eu quero agradecer a todos que vieram nos prestigiar, a Josiane, a Michele, a Alessandra. Eu não vou citar nome, porque senão eu posso esquecer. A nossa amada irmã, a pastora Leonardo, meu Deus, pastor Leonardo, irmãs. Um presente de Deus que eu recebi quando eu pisei nessa terra. Ela é a pastora de vocês aí, amiga, mas para mim ela é minha irmã, minha amiga, meu socorro. Sempre o pastor, pelo amor de Deus, me socorro. Muito obrigada. Sandra, você me fez retornar quando a gente viajava junto. Você pregava, eu pregava e você cantava. Nós já fomos para Recife, para o Rio, para Piauí, para Caruaru e assim vai. E graças a Deus ela continua e eu parei de viajar. Amém? Juízes capítulo 13, versículo 6 em diante, nos diz assim: Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante a um anjo de Deus tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém ele disse: Eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor Deus, peço que o homem de Deus que enviaste outra vez venha e nos ensine o que devemos fazer com o menino e o que há de nascer. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, porque ela é fonte de alimento para as nossas vidas. Nós te louvamos por cada vida que adentrou por essas portas. Nós te louvamos porque, Senhor, a tua palavra nos alimenta, nos sustenta, e o teu Espírito Santo falará conosco nesta noite. Nós não sairemos daqui da mesma forma que entramos. Nós te louvamos porque o teu Espírito Santo fará com que essa palavra torne-se vida em nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar. Antes de começar, quero agradecer a minha mãezinha, que veio aqui passar esses dias. Glória a Deus. E aí, encaixou o lançamento do livro. Este livro fala sobre o silêncio que adoece, mas eu gostaria de pregar a palavra de Deus para depois falar um pouco do livro. A palavra do Senhor nos mostra aqui em Juízes capítulo 13, um casal. A palavra do Senhor nos mostra um homem e uma mulher que entende o princípio de que o casamento é uma parceria, uma comunhão, é um local onde duas pessoas que se entregam na mão do Senhor e sabem qual é os projetos que Deus tem na sua casa, na sua família. A palavra do Senhor nos mostra que um homem e uma mulher que oraram diante do Senhor. Naquele tempo, essa mulher não podia ter filho. A esposa de Manoá, nem cita o nome dela, só diz esposa de Manoá. Ela não podia ter filhos, e o anjo do Senhor aparece em primeiro lugar a ela e diz a ela que ela terá um filho. E essa palavra muito falou ao meu coração desde o primeiro dia que eu comecei a meditar,
Porque a palavra nos mostra que o anjo do Senhor apareceu à mulher, disse ela que ela teria um filho, mas a palavra do Senhor diz que ela teve a liberdade de contar ao seu marido. Esse livro tem a capa de Pisando em Ovos. Significa que às vezes existem no relacionamento, você não tem coragem de falar determinadas coisas, porque ou será invalidada, ou será questionada, ou será... Deus apareceu a você e não a mim. Mas a palavra nos mostra que essa mulher não pisava em ovos. Ela tinha um marido onde ela podia falar. Ela podia falar o que aconteceu e ele iria abraçar a ideia e iria orar juntos. É muito forte essa palavra. A palavra nos fala que ela chega para o seu marido e ela começa a contar que o anjo de Deus apareceu para ela e disse que ela engravidaria. Quantos aqui gostariam de ter a liberdade, ou quantos que estão nos ouvindo pelo YouTube, gostariam de ter a liberdade de ter essa comunicação no seu relacionamento? Quantos aqui eu creio que não, eu quero acreditar que não, mas há na terra pessoas que não têm a liberdade no relacionamento de contar as suas agruras ou as suas alegrias, porque muitas vezes o marido ou a esposa, quando vai ter uma comunicação, um não entende o outro, um acusa o outro, a competição no casamento, porque quem é você? Por que ele não apareceu? Manoá não agiu assim. Manoá ouviu o que aquela mulher estava dizendo, e o que eu acho mais impressionante é que ele falou: vamos orar? Gente, isso é forte. Se nós entendermos isso nesta noite, que a comunhão, a edificação, quando uma família, quando um casal decide orar para perguntar ao Senhor, e a Bíblia diz que ele fala: o anjo apareceu a você, vamos orar para que ele apareça e possa nos instruir. Gente, isso é comunhão demais. Um casal que quer ter a sabedoria que vem do alto para instruir o filho que iria nascer. Ele não ficou com raiva, ele não desdenhou, ele não invalidou, ele não fez, não, de jeito nenhum. Se o anjo tivesse de aparecer, seria primeiro a mim, porque eu sou o homem da casa. Não, ele disse: vamos orar para que ele apareça e nos instrua. Que essa noite o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Porque este livro, quando eu estava escrevendo, eu cientificamente fui atrás do que atrapalha um relacionamento. E cientificamente comprovado é a falta de comunicação. A falta de comunicação no relacionamento acaba e estraga. Por quê? Porque se eu não confio em falar com o outro o que está acontecendo comigo, eu procuro pessoas de fora. Se eu não confio em contar os meus detalhes, as coisas que estão acontecendo comigo, a pessoa que está dormindo e acordando comigo, eu estou abrindo uma grande brecha. E é por isso que muitos casamentos têm sido desfeitos. E eu creio que em nome de Jesus, se nós estamos aqui nesta noite, o Espírito Santo falará conosco e nos corrigirá. Traga a comunicação para a sua casa. Traga a comunicação para o seu lar. Essa mulher, ela teve a liberdade de falar com ele. E a palavra vai nos mostrando que algumas instruções houve. Primeiro ele chama: vamos orar para que o anjo do Senhor apareça novamente e nos instrua. Orem
para que o anjo do Senhor apareça sempre na sua vida, na sua casa, na vida da sua família. Que a mão do Senhor esteja sempre estendida sobre a sua casa, sobre a sua família. Que a mão do Senhor esteja sempre conectada com os projetos que você tem. Não faça nada sem a permissão do Senhor. Aqui ele pede, vamos orar. E o que eu acho mais interessante, que vamos orar. E a Bíblia nos mostra, depois você lê esse capítulo todo, um capítulo, gente, capítulo da Bíblia, a gente lê a semana todinha e ele fica falando com a gente. A gente lê o mês todinho e ele fica falando com a gente. Aquele mês todinho, então leia depois o capítulo 13 todo. E nos mostra que um anjo do Senhor apareceu a quem de novo? A ela. O anjo, ele orou junto com ela para que o anjo do Senhor aparecesse. E Deus é muito lindo, Deus é muito lindo. Ele sabe que um lar com comunicação, com comunhão, com união, com oração, sem disputa, sem competição, sem um ser maior do que o outro, o anjo do Senhor poderia aparecer novamente a ela, porque ele não iria ficar chateado. Aqui mostra uma maturidade de um homem, a maturidade de entender. Nós oramos, Deus ouviu, mas não significa que ele não podia aparecer a ela de novo. E quando o anjo do Senhor aparece, gente, eu vejo uma unidade tão forte neste casal. E eu espero que em nome de Jesus nós possamos sair daqui nesta noite com essa unidade. Ela pede para esperar e vai chamar de seu marido. Gente, um lar bem estruturado, ele cresce. Um lar com competições, com um sendo maior do que o outro, com um invalidando o outro, com um dizendo palavras, ele se divide e ele não tem como crescer. E a Bíblia diz que eu vou chamar meu marido. E aí ele pede, nos dá a instrução. Gente, é muito forte. Eu tenho isso aqui, na minha Bíblia, bem marcado. Nos ensine. Gente, é nos mínimos detalhes que a gente descobre a unidade. Ele não diz assim, me ensine. Ele não diz assim, ensina ela. Ele diz, nos ensine a criar essa criança que há de vir. A unidade, a união deste casal em reconhecer que se os dois estiverem juntos, no mesmo propósito, no mesmo barco, com o mesmo sonho, eles vão crescer. Gente, isso aqui é uma lição para as nossas vidas e nos dá a maturidade de entender, no casamento não existe um melhor do que o outro. No casamento não existe você manda e eu obedeço. No casamento são duas pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Nos instrua, porque cada um faz uma parte. Dentro do lar, cada um faz uma parte. Glória a Deus por isso. E a palavra nos mostra que ele diz, nos ensine, mostrando comunhão no relacionamento. Que esta noite o Espírito Santo de Deus traga comunhão no seu relacionamento, na sua casa. Que o Espírito Santo de Deus nos corrija e nos dirija. Onde não está tendo comunhão, que o Senhor amplie a nossa visão e nos mostre onde estão as brechas abertas, para que a gente possa fechar e a comunhão possa entrar dentro da nossa casa. Não há ego. Pessoas maduras, elas não são cheias de ego. Pessoas maduras não precisam diminuir o outro para se sentir melhor. Pessoas maduras, elas sabem o que Deus tem na vida delas. Pessoas maduras, elas têm a consciência do projeto de Deus na vida delas.
Manoá mostrou isso, um homem maduro. Que em nome de Jesus as solteiras que estão aqui possa sim encontrar homens maduros para casar. Porque um homem maduro, ele sabe o papel dele. E uma mulher madura também. Amém? Pessoas maduras sabem o papel no lar, não precisa ficar enfatizando, porque o anjo não apareceu a mim, você é melhor do que eu, por acaso? Ah não, que loucura é essa? Invalidando a mulher e dizendo, não, o anjo do Senhor não iria aparecer a você, eu sou o homem da casa, eu sou quem ele tem que me dizer. Não, ele ouviu e seguiu a instrução. A palavra do Senhor, ela nos mostra que o Senhor, ele usou Jesus era Deus, na terra, e ele trabalhou com mulheres, respeitando, amando. A Bíblia não mostra de forma alguma Jesus desdenhando das mulheres. Pelo contrário, a Bíblia diz que a mulher samaritana, quando precisou que algo acontecesse na vida dela, Jesus estava lá e disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus nos mostra que não há maior e nem melhor. Jesus nos mostra que nós somos filhos, homem ou mulher, nós somos filhos, porém cada um tem uma... Essa semana eu estava dizendo a uma jovem: entre no seu papel no lar. O seu papel é de quê? Filha. O papel do marido é o papel do marido, o papel da mulher é o papel da esposa da mulher, e o papel de filho. Gente, isso, se nós pensarmos dentro de um lar, é o projeto. Nenhum é maior que nenhum, só que cada um tem um papel, uma função, uma ajuda. E aquele homem nos deixou essa instrução, e aquela mulher, que nós nem sabemos o nome, deixou essa instrução. E se nós caminharmos assim dentro de um lar, porque às vezes os filhos querem tomar o lugar dos pais, e mandar e ser autoridade. Eu já tive a infelicidade de ver uma mãe falando com a filha e ela virar e dizer: quem é você? Vá fazer não. E eu disse: como assim? Né? No meu tempo isso não existia. Isso não existia. Quando nós invertemos o papel, quando o homem inverte o papel, ou quando a mulher, mas quando os dois, todos juntos, querem a unidade do lar. Hoje seria o culto dos homens, né, pastor Maurício, pastor? E eu quero deixar uma palavra aqui para os homens. A mulher, muitas vezes, ela precisa que você escute. Ela precisa que você entenda o que ela está dizendo. A mulher precisa que o homem dê atenção. Muitas vezes ela não quer resolução de problemas, ela só quer falar. Homem é muito prático, e homem fala, a gente diz assim: eu fui ali na padaria e cheguei lá, eu só quero contar. Por que não foi na outra? Como assim? Escuta a sua mulher. Manoá, ele escutou, porque ele sabia o desejo daquela mulher era ser mãe. Ele sabia que o desejo do seu coração era ser pai. E era o desejo do casal. A unidade entrando dentro do lar. Porque quando um quer uma coisa e o outro quer outra, um reino dividido não cresce. O reino dividido não subsiste. Mas quando os dois querem e buscam a comunhão. Amém? O que aprendemos é que o Senhor Jesus, ele nos deixou: marido, ame as suas mulheres como Cristo ama a igreja. Como é que Cristo ama a igreja? Como
Cristo ama a igreja, respeitando, honrando, nos corrigindo às vezes, nos exortando, mas com respeito, com amor. A sua palavra nos mostra isso. Então a estrutura de um casamento, a estrutura é uma estrutura bíblica. Porque muitas pessoas vivem e dizem que é um casamento, mas não há comunicação e quando há a violência nas palavras. Porque a violência física, as pessoas veem, é um roxo. Lembra? Em Recife eu tinha uma moça que ela vinha e quando ela batia a porta, meus meninos eram bem pequenos, ela vinha roxa, eu dizia, meu amor, vamos morar junto aqui. Mas eu sentia a dor dela. Mas e quando a gente não vê? E quando as palavras que humilham? E quando as palavras que você não vale nada, você não faz nada direito, você é louca, ninguém gosta de você, só sobrou para mim, nem a tua família te quis. Essas palavras machucam. E essas palavras, mas tem muita mulher que é muito mimimi. Escuta essas palavras todos os dias. Que você vai saber entender o que é que essas pessoas passam. E nós precisamos entender a estrutura de um casamento. São duas pessoas que se amam, que se respeitam e que se tratam bem. Não é família margarina, né, irmão? Isso aí é só a gente ver em foto. Porque toda família tem seus atritos, tem suas... É normal, é natural. Mas há respeito, e há diálogo, e há comunhão, e há oração. Olha o que esse casal aqui nos ensinou: comunicação, comunhão, oração. Olha, as coisas não estavam dando bem. Vamos orar juntos. Vamos orar, porque o anjo do Senhor vai aparecer. Um homem que tinha fé e a mulher que concordou. Não é um homem que tinha fé e a mulher disse, que nada, orar de novo, para quê? O anjo já apareceu uma vez. Mulher, vamos vigiar também. Então, há aqui para nós um exemplo deste casal. A palavra nos mostra também que Gênesis 2, 24, os dois são uma só carne. Esse casal era uma só carne. Você não maltrata a sua carne. Você não maltrata você mesmo. E quando você está com o outro, você não maltrata o outro. Você respeita. Você raciocina o que você vai falar para não machucar. Você pensa duas vezes porque é a sua carne. É a sua carne que você vai maltratar. Jesus nos deixou exemplos. A palavra nos deixa o exemplo. Os dois se tornarão uma só carne. Você bate na sua carne, você não bate na sua carne. Você se humilha, você não faz isso. Então, quando eu olho para o outro, eu estou vendo uma extensão da comunhão, de se tornarem uma só carne. E infelizmente, nós vemos que muitos casais sofrem essa situação. Eu me lembro, pastora, que quando eu era jovem, né, nova, nós assumimos a igreja com 24 anos, e viam casais de 15, 20 anos de casados, e eu dizia assim, não, mas eu só tenho meses de casado, como é que eu vou aconselhar esses casais? E eu dizia, amor, e o Espírito Santo falava no meu coração, eu estou te lapidando, vai, eu estou te lapidando, vai. E com 14 anos de idade eu recebi uma profecia da parte do Senhor, que disse assim, as palavras que eu colocar em você, elas vão alcançar muitas vidas em lugares que você ainda nem foi. Eu ficava assim, ai gente, não
interessante. Lugar que eu ainda nem fui, e lugar que você nem vai, mas as suas palavras vai alcançar. Eu tinha 14 anos, nem fui, nem vai. Né? A gente não entende. Hoje, eu recebi do Maranhão uma ligação de uma mulher, e ela disse: olha, este livro, o Senhor falou demais ao meu coração, e eu ia embora, eu ia largar a minha família, e eu desisti. Então nós precisamos entender que nós somos bênção na vida dos outros. A comunhão também nos relacionamentos de amizade, a comunhão também nos relacionamentos de ouvir o outro. Esses dias uma pessoa falou para mim: esse livro é sobre o quê? Violência psicológica. Graças a Deus eu nem preciso, porque eu não passo por isso. Eu falei: meu amor, mas muitas pessoas passam, e gostaria que você aprendesse para você acolher essas vidas, porque nós não estamos aqui só por nós estamos aqui pelos outros. Jesus nos ensinou isso, a palavra nos ensina isso. A comunhão que o Senhor nos deixou foi em todo tempo, em qualquer lugar que a gente esteja. Aqui a gente está falando sobre casamento, mas existe comunhão em relacionamentos de amizade, de trabalho. Onde você coloca o seu pé é abençoado, para você ser bênção para outras pessoas, e dar palavras de bênção para outras pessoas, e não palavras que machucam. O livro de Provérbios, nós agradecemos a Deus porque a nossa lição daqui a 2 semanas vai ser sobre o livro de Provérbios. Ele nos instrui, irmãos. Eu me lembro que eu tinha 17 anos de idade, e eu disse: Senhor, eu sou muito brava. Eu sou muito brava, Senhor, eu quero mudar isso. Eu falo sem pensar, as minhas palavras machucam, e eu vou ler o livro de Provérbios. Irmãos, eu li o livro de Provérbios 50 vezes, e eu li ajoelhada: Senhor, essa palavra vai entrar no meu coração. E um dia foi passando, eu estava, na época já na faculdade, com 19 anos, a professora falou assim: você é tão mansa. Eu falei: a palavra entrou, fez mudança e fez morada. Porque muitas pessoas estão adoecidas por palavras fortes que escutam, por palavras pesadas que escutam, por falta de apoio no lar, por falta de apoio no marido, por falta de apoio na esposa. Eu louvo a Deus, eu não preciso nem dizer aqui na igreja, como é que meu marido, porque, gente, meu marido, se eu sonhar fazer uma coisa, ele já está à frente apoiando, e ele já está à frente orando, e ele já vai dizendo: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas nós precisamos ter essa unidade e essa comunhão, porque traz crescimento sobre as nossas vidas. E para nós concluirmos, Deus planejou o casamento. E o planejamento do casamento é o planejamento desse modelo aqui, irmãos. Eu vou te dar 30 segundos para você baixar a sua cabeça, fixar os seus olhos e pedir esse modelo de casamento. Espírito Santo de Deus, de comunicação nos lares, de unidade, como a família de Manoá, de unidade como esse casal, Senhor, que entendeu um ao outro, em nome de Jesus. Você pode se fazer a pergunta nesta noite: no meu casamento, o outro pode falar? Se você fosse a esposa de Manoá, você teria coragem de falar? Ou você pisaria em ovos? Porque existem pessoas que, quando a gente vai falar, a gente tem que pensar várias vezes. No seu casamento, você consegue falar? No seu casamento, a escuta é para provar que você está certo, ou é para ouvir e entender o que o outro está dizendo?
porque ele não quis provar, eu sou o homem, eu mando, o anjo tem que aparecer a mim, eu não quero saber se o anjo apareceu a você. Ele quis a unidade. Quando a gente escuta é para entender, e não para competir, e não para ferir. As nossas palavras, no livro de Provérbios diz, tem poder da morte e da vida. Ontem nós estávamos no encontro de casais, e o pastor falou, né? Está nervoso, põe água na boca, não é a hora de falar, põe água na boca. Não fala. Escuta mais e entende mais, porque haverá comunhão nos lares. Amém? Amém. Você pode perguntar dentro de você: eu me alegro com as conquistas da minha esposa ou do meu esposo? Eu me alegro? Ou eu quero humilhar as conquistas? Porque a palavra de Deus diz que Davi estava dançando, alegre. E ele vinha lá dançando porque a arca estava chegando. E Mical estava na janela, fazendo o quê? Criticando. Que coisa feia. Para que dançar? Muitas vezes, se nós não vigiarmos, nós fazemos isso. Se nós não vigiarmos, o apoio não vem. E a gente critica a pessoa que está do nosso lado. A gente dorme e acorda. E Davi, olhando para Mical, com certeza, ele sentiu a tristeza de saber que tanta gente estava se alegrando com ele, mas na sua casa, a sua esposa não estava alegre pelo que o Senhor estava fazendo. E é assim às vezes ou não é? É forte. Muitas vezes existem casais, mulheres, homens, que as pessoas de fora parabenizam, se alegra com a conquista, mas dentro de casa não há alegria, não há o prazer. Amém? E nós vamos orar, antes nós vamos falar um pouco. Nós vamos falar um pouco eu quero orar em cima do que este livro nos fala em algumas coisas. Porque esse livro, irmãos, ele foi no TCC e depois eu adequei para nós, mulheres cristãs, mulheres não cristãs, família, homem, é para todos. Gente, eu acho tão imaturo alguém usar uma frase de que esse livro não é para mim. Nós não nascemos para nós. A árvore come o seu próprio fruto? A árvore come o seu próprio fruto? Não. A árvore dá frutos para os outros comer. Então aprenda a ensinar os outros. Porque quantas vezes pessoas gostariam de ser acolhidas, mas porque você não tem a instrução, você não sabe, você diz algo que é pecado, que o outro está errando porque ele não sabe de nada, você talvez não esteja tanto lendo a Bíblia, talvez não esteja orando, e a pessoa quer falar as suas dores, mas você não sabe o que falar. E este livro nos dá a instrução. E Gênesis 21:12, quando Abraão estava querendo fazer tudo sozinho, eu gostaria que você refletisse sobre este versículo, que Deus diz assim: Abraão, escuta a tua mulher. Abraão, escuta a tua mulher. Isso é unidade, isso é comunhão. E eu vou orar nesta noite para que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Eu vou passar para o pastor e eu vou para casa orando para que todas as pessoas que pegarem este livro possa ser um instrumento de Deus para ajudar vidas. Porque existem muitos, como a pastora falou, talvez em nosso meio não há
Graças a Deus por isso. Mas existem muitas vidas, muitas, que estão passando muitas dores no casamento. E que você pode ser um instrumento de Deus para ajudar essas vidas. Para que você possa ser um instrumento de Deus para aprender o que é a violência psicológica, como ela surge. Porque existem pessoas que estão passando pela violência psicológica e elas nem sabem que estão passando, mas elas se sentem um fracasso, se sentem envergonhadas, às vezes não têm coragem de falar para o outro o que está passando, porque elas não têm o apoio e muitas vezes de dizer, como Deus disse a Abraão: escuta a sua mulher. Vamos ficar de pé. E nessa noite eu vou fazer